Mais um dia de sol aqui na Unicamp. Um dia claro, um dia quente. A pergunta que nós nos fizemos: por que não aproveitar essa energia térmica para aquecer a temperatura dos nossos chuveiros? Opa, meu nome é Leandro. Meu nome é Daniel. Esse daqui é o nosso trabalho de BE310. É o trabalho de aquecedor solar de baixo custo. A ideia de fazer o aquecedor solar de baixo custo, a gente teve a partir de um trabalho da engenharia química aqui da Unicamp, que é esse projeto Solemil. E aqui nesse manualzinho, ele ensina como fazer esse coletor solar de baixo custo. O material principal para a confecção do coletor solar de baixo custo são essas placas de PVC. O segredo da placa é que ela é alveolar. Então, aqui a gente pode ver os alvéolos. Aqui vai usar para circular a água e com o sol batendo diretamente na placa vai aquecer a água. Para fazer o sistema completo, é necessário montar uma estrutura. E a estrutura final a gente vai ensinar a montar. A estrutura final é semelhante a essa estrutura. Então agora a gente vai fazer a descrição dos materiais para a confecção do coletor e do sistema de aquecimento. Então, para a confecção do coletor, vai ser necessário 2 pedaços de 90 cm de tubo de PVC, 3 pedaços de 60 cm da placa alveolar de PVC, 4 cotovelos, 90 graus, para fazer a conexão do coletor com a caixa d'água, massa plástica para prender a placa de PVC no tubo de PVC, cola de tubo para colar as conexões no tubo, uma faca afiada, uma serra para serrar o tubo de PVC e uma lixa de metal para lixar o tubo de PVC e depois colar. Agora na caixa d'água. Aqui a gente tem uma caixa d'água de 100 litros com 2 furos, um furo na base e um furo no topo. Em cada furo foi montado uma flange. Essas flanges vão ser usadas para colocar o tubo de PVC que está preso à placa de coletor solar. Então agora eu estou fazendo a parte da confecção do coletor solar. Aqui a gente vai usar um retalho aqui da placa alveolar para tomar de medida. Então, depois de cortar o tubo de PVC com 90 cm de comprimento, a gente posiciona a placa e marca com a faca afiada o começo e o fim da placa. Agora ainda com a faca afiada, a gente inicia o furo para auxiliar o recorte. Daí, iniciado o furo, a gente insere a serra e começa a fazer o recorte até o outro furo do outro lado do tubo. Indicado aqui. Então aqui a gente tem os 2 furos. Aqui eu já iniciei o recorte, como dá pra ver. Depois de feito o recorte, é só retirar o retalho do meio e testar se a placa de PVC está entrando. Aqui ela está entrando livre, então esse é o ajuste certo. Certo, agora a gente vai fazer a fixação da placa de PVC no tubo de PVC. Para fazer essa fixação, a gente vai usar massa plástica. Então primeiro posiciona-se a placa de PVC até aproximadamente o meio do tubo. Coloca uma fita adesiva para tirar o excesso de massa plástica. Daí faz a mistura da massa plástica, que nem está feito aqui já. E daí com a ajuda de uma espátula, a gente vai colocando a massa plástica no tubo de PVC até terminar a fixação. Daí repete esse processo para todas as placas.
Então essa parte de fixação da placa ao tubo de PVC é um pouco demorada. Então, para ganhar tempo, ontem a gente agilizou já uma montagem. Aqui os 2 tubos já recortados e as 3 placas de PVC fixas ao tubo. Nessa montagem também já foi feito a fixação de 2 tampões em sentidos opostos. Isso que vai determinar o sentido que a água vai subir e determinar o sentido que a água vai entrar na placa. Para intensificar a absorção de calor, a gente pintou a superfície de preto. Então esse lado aqui é o lado da superfície que vai ficar virado para o sol. Então agora a gente vai ensinar como é que faz a instalação da caixa d'água. Então aqui a gente tem uma caixa d'água de 100 litros. Essa caixa d'água vai ser necessário fazer 2 furos. Um na parte de cima e um na parte de baixo. Os furos foram feitos com o auxílio de um estilete, recortando a caixa d'água. E esse furo tem que ter o diâmetro exato para entrar o flange. Esse flange é um flange de 3/4, que é o diâmetro do tubo que a gente está utilizando. O flange tem uma vedação externa e uma parte de rosca que fica na parte interna da caixa d'água. Então aqui ó, o flange já está posicionado. Se tu la parla miezza americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come te viene in capo di I love you, papà l'americano. Bom, agora com o aquecedor já montado, a gente vai montar o circuito da tubulação, que vai fazer a captação na caixa d'água, a alimentação no aquecedor e a realimentação da água quente na nossa caixa d'água. Então aqui a gente pode observar a água vai chegar aqui por esse caminho, vai ser aquecida, a densidade dela diminui e com isso a gente consegue com que a água suba e realimente a nossa caixa d'água já numa temperatura superior. Para isso, foi necessário fazer esse circuito de tubulação utilizando o adesivo plástico, os tubos de PVC. A gente já tem agora o circuito de tubulação montado. A água está vindo daquela mangueira para encher a caixa. O que está acontecendo? A água está sendo captada aqui pelo nosso aquecedor solar de baixo custo. Está sendo realimentada, vocês podem observar que está havendo aqui a realimentação e a água já está até um pouquinho mais quente. Como vocês podem ver agora a caixa d'água está cheia, nós já desligamos a mangueira, a gente vai começar a fazer o processo de aquisição de dados de temperatura. Para isso, a gente vai usar esse termopar, adaptado aqui a esse multímetro. Como vocês podem ver, essa ponta metálica do termopar é o que vai fazer a captação da temperatura. A gente vai posicioná-la dentro da nossa caixa d'água, escolher aqui tensão e corrente contínua e vamos observar. Só explicar aqui para vocês o funcionamento do termopar. Na verdade, o termopar ele detecta uma diferença de potencial em corrente contínua da temperatura da caixa d'água e, através de uma tabela de conversão, nós podemos transferir essa diferença de potencial em valores de temperatura em graus Celsius. Então, nós faremos medições dessa diferença de potencial de 2 em 2 horas pelos próximos dias e os resultados vocês verão nessa tabela aqui. É isso aí. Bom, então como vocês puderam ver, esse foi o processo de montagem do aquecedor solar de baixo custo. Um processo relativamente simples e agora esperamos ver os resultados. Os custos para confecção do coletor
foi em torno de R$50, e isso considerando tubo, cola, lixa e a placa de PVC. E o custo da caixa d'água foi de mais R$50. Então agora a gente vai aguardar, tentar calcular o retorno aí ao longo dos meses. Te agradeço. Valeu, obrigado. Valeu. Falou. Rama, Rama,